Amém? Então, capítulo 18 de 2 de Reis, o versículo de número 7. Está lá, ó. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. E se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. O tema que o Senhor Deus colocou no nosso coração é esse que vocês estão vendo aí. Faça assim com a sua mão assim, faça assim e fala: basta. Mas você vai falar com convicção. Você vai falar com convicção. Deixa vir de lá do seu coração. Chega de sofrimento. Chega de viver as mesmas coisas. Chega de sofrer as mesmas derrotas. Chega de estar debaixo das mesmas situações. Você vai colocar a mão assim, ó, e vai dizer: basta. Como? Basta. É isso aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias era um rei que tinha tudo para dar errado na vida dele. Porque o rei Ezequias, ele nasceu dentro de um lar corrompido. O seu pai, o rei Acás, ele era um rei corrupto, era um rei idólatra, um rei que não serviu a Deus. Embora ele fosse da linhagem de Davi, mas ele não serviu a Deus. Nessa época o reino já estava dividido. O reino de Judá estava com a descendência de Davi, e o reino de Israel, que foi passado para o general de Salomão, quando na divisão. Então, Israel estava ainda tentando buscar a Deus, embora já tivesse se corrompido, e Judá, por vezes, levantava um rei que era temente a Deus, mas em sua grande maioria eram reis que não tinham nenhum compromisso. E aí a palavra dizia assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não seguiu o caminho dos seus pais, não seguiu o caminho de Davi. Eram reis que não buscavam a Deus, e Acás era um desses. Um rei completamente longe da vontade de Deus, idólatra. E o pior não era somente ele não buscar a Deus, ele conduziu o povo a sacrificar a ídolos, colocando ídolos dentro do templo e fazendo todo o povo pecar. E isso era uma influência ruim para todos aqueles que estavam à sua volta. A sua mãe, a mãe do rei Ezequias, que tinha o nome Abi, era chamado de Abi, de Abijá, era chamada de Abi. Ela era filha de Zacarias. Então alguns estudiosos vão entender que aqui está o segredo do porquê o rei Ezequias ter crescido com um sentimento, ter crescido com o coração voltado para Deus, mesmo com um pai tão idólatra. Porque essa influência teria vindo da sua mãe, o seu ensinamento teria vindo da sua mãe. Aleluia, glória a Deus. E ele começou a reinar muito cedo. Ele começou a reinar com 25 anos de idade, e diz a Bíblia que ele vai reinar durante 29 anos em Judá. Quando ele começa a reinar em Judá, Oséias já está reinando 3 anos em Israel. Veja que o reino está dividido, na parte do sul, chamado de Judá, e na parte do norte, a parte de cima, chamado de Israel, que veio depois a ser Samaria. Então, na parte de baixo, que é os descendentes de Davi, é onde está agora o rei Ezequias reinando. E na parte de cima está Oséias. Quando ele começa a reinar, então, Oséias estava reinando há 3 anos, certo? Então,
E diz a palavra de Deus que o rei Ezequias, ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. Quando ele começa a reinar, irmãos, então ele tem na sua responsabilidade de promover uma mudança. Ele não era corrupto como era o seu pai, ele não era idólatra como era o seu pai, ele não era pecador como era o seu pai, e ele vê a nação em desgraça, em ruína, as pessoas não buscam mais a Deus, as pessoas não sacrificam mais a Deus, as pessoas já não comemoram as festas, que era uma ordenança de Deus para que elas comemorassem. Então ele vê toda essa necessidade, um povo decaído, um povo que estava caminhando em ruína, e ele então coloca um propósito no seu coração: eu vou restaurar, eu vou levantar, eu vou conduzir o povo de volta para Deus, eu vou levar o povo de volta para Deus. E Deus agora começa a usar aquele homem, ele dá lugar para que Deus use a sua vida, e ele começa a fazer uma mudança, ele começa a rever tudo que está errado em Israel, e começa a promover mudança. Diz que ele começa a tirar os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e os postes sagrados, que é sagrado, onde o povo oferecia sacrifícios e adoravam a ídolos. Não era sagrado por Deus, era sagrado, consagrado a ídolos. Ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito lá no deserto, quando Deus mandou fazer. Essa serpente começaram a chamar ela de Neustã, e as pessoas ainda estavam oferecendo sacrifícios e adorando aquela serpente. Então até aquela serpente que mesmo Deus tinha mandado construir no passado, mas ele vai lá e manda destruir. E diz a palavra de Deus que Ezequias, ele confiava no Senhor, no Deus de Israel. E ele confiava de uma forma, irmãos, que nunca, olha que coisa maravilhosa que a Bíblia vai dizer, que nunca houve rei antes dele que confiasse tanto no Senhor como ele confiou. Aleluia, glória a Deus. Cutuca seu irmão e fala assim: você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para ser diferente. Você não foi chamado para andar como os outros andam. Você não foi chamado para andar segundo as outras pessoas andam. Talvez o seu pai não tenha andado na presença de Deus, talvez sua mãe, seus avós, não é? Talvez ninguém nunca da sua família tenha tido um contato com Deus, ou mesmo alguém que andou na presença de Deus, mas andou de uma forma incorreta. Mas o Senhor chamou você para fazer a coisa certa. Aleluia! Para você colocar como que um referencial na história da sua família, antes de você e depois de você. Vai ter uma mudança, uma quebra, uma virada de página a partir da sua vida. Como que era a sua família, a sua vida antes de você, e como que vai ser agora depois. Porque o Senhor vai usar você. Deus quer usar você para restaurar, para mudar, para transformar através de você. Primeiro Ele vai fazer em você, e depois Ele vai usar você, e através de você muitas vidas serão alcançadas. Então Israel estava em declínio, e ele começa a restaurar. Diz que ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E aqui vem o nosso tema. E o Senhor estava com ele, e era bem sucedido em tudo que fazia. Aqui está o segredo. Olha para o seu irmão e fala assim: quer ser bem sucedido em tudo que você faz? Fala para ele, fala. Quer ser bem sucedido em tudo que você faz? Pergunta para ele. Aleluia. Se apegue ao Senhor. Fala para ele: se apegue ao Senhor. Aleluia. Obedeça aos seus mandamentos. Confie no Senhor. Reveja os seus caminhos, e o Senhor vai te abençoar, como abençoou Ezequias.
Muitas vezes, querido, nós queremos colocar culpa em alguma coisa externa para a nossa mal conduta, não é? Ou as decisões erradas que se vêm a tomar na vida. Alguém fala, poxa, mas eu não tinha ninguém que me ensinasse, eu não tinha ninguém que me orientasse. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que Deus, Ele se revela, preste atenção. Primeiro, quando Deus cria o homem, fale comigo, um ser religioso. Por que religioso? Porque o homem já nasce com um senso de adoração. O homem já nasce sabendo que ele tem que adorar. Você vai lá no meio do mato, tem um índio que nunca teve contato com ninguém. Ele está adorando o sol, ele está adorando a lua, ele está adorando a natureza, porque não foi ensinado para ele, é bem verdade, que ele tem que adorar a Deus. Talvez ele esteja lá, mas ele já tem um senso religioso dentro dele. O homem é um ser religioso, ele é, por essência, um adorador. Outra coisa, o homem quando é criado, fale comigo, ele é dotado de moralidade. Dotado de moralidade. Então, dentro do homem já existe um senso de moralidade. É por isso que quando as pessoas transgridem, é por isso que quando uma nação, um povo, transgride as leis de Deus, isso é uma coisa tão séria, porque dentro do homem, ele já carrega consigo, ele já carrega intrínseco na sua natureza, a espiritualidade, a religiosidade, né? O senso de adoração e de moralidade. Então o homem ele é um ser moral. E aí Ezequias, mesmo sem ter esse contato, sem ser levado a adorar, não por referência do pai, mas ele entende que existe um Deus que está acima dele, um Deus que marcou a história de Israel, um Deus que no passado fez grandes maravilhas, mas como nós pregamos aqui esses dias, não é um Deus que quer ficar com as maravilhas do passado. Deus não quer ser o Deus só da maravilha do passado. Nós pregamos aqui esses dias no culto de ensinamento, quando Deus fala, basta, o que ficou no passado ficou, eu quero fazer coisas novas. Aleluia, não é? Tem gente que recebe um milagre, porque eu recebi um milagre em 1875, e é por isso que eu ainda estou até hoje aqui caminhando, né? Mas ele está ali se arrastando com um milagre de 75. Espera aí, querido, Deus é o mesmo Deus que fez o milagre lá atrás, Ele pode fazer coisas novas, coisas diferentes, Ele quer renovar a aliança, o pacto com você, e fazer coisas maiores, mas você tem que dar lugar para isso acontecer. Ezequias viu a situação do povo, entendeu que tinha que ter mudança, mas ele não ficou parado. Ele começou a promover essas mudanças. Uma coisa é você saber que tem que ter mudança na sua vida. Outra coisa é você ficar parado e não fazê-las. A parábola do filho pródigo, ele entendeu que ele precisava sair daquela condição e ir ao pai. Porque ele falou, eu estou aqui cuidando de porcos, e os empregados do meu pai têm abundância de comida, e eu estou aqui com vontade de encher meu estômago com a lavagem que esses porcos comem. E aí ele falou, eu preciso levantar daqui, eu preciso ir até meu pai, e preciso falar para ele, eu pequei, me receba de volta, nem que seja como um dos seus empregados. Então primeiro ele tem a consciência que ele precisa fazer isso, e na sequência ele levanta e vai até o pai, e pede perdão, e o pai o recebe não como um empregado, mas o recebe como um filho novamente.
existe bênção de Deus para você do outro lado, existe bênção de Deus para você, existe transformação, existe, olha, uma prosperidade de Deus, porque tudo que Ezequias fazia, diz a palavra do Senhor, que Deus estava com ele, e ele era bem sucedido no que fazia. Por quê? Porque ele entendeu que deveria ter uma mudança, e começou a promover essas mudanças. Aleluia. Quanta coisa na sua vida talvez não esteja indo bem, quantas áreas da sua vida não está caminhando como você gostaria que caminhasse, e você sabe que não está bem. E vou dizer mais, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Você sabe o que precisa ser feito para haver uma mudança. Aleluia. Hã? Foi lá agora? Acertou aí o lugar? Foi no lugar certo? Você sabe o que precisa fazer para ter uma mudança nessa situação. Uns não fazem porque não tem força, e outros não fazem simplesmente porque não quer. Não quer. Então, querido, ele se rebelou, e aí, como Deus estava com ele, ele viu que tudo estava caminhando bem, ele se rebelou contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Derrotou os filisteus até Gaza e falou: nós não vamos mais servir o Deus, o rei da Síria. A Síria, ela teve uma série de reis de nomes, como o rei Sargão, por exemplo, né, que ele vai usurpar o trono de Salmanaser ou Salmanaser. Salmanaser, ele herda o reino do seu pai, mas ele fica reinando apenas 5 anos, porque dizem que acontece uma coisa meio estranha lá, e o rei Sargão começa a reinar. E o rei Sargão, ele é o pai de Senaqueribe. O rei Sargão foi quem fundou a dinastia sargônica, que durou durante muitos anos na Síria. O Senaqueribe, ele era filho do rei Sargão II. Seu filho era, e o seu neto foi o último rei, o seu neto foi o último rei a reinar na Síria, antes de Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor, tomar o reino da Babilônia. Então o rei Senaqueribe, ele estava ali, irmão, dentro na história, ele estava no momento em que a Síria estava despontando. Houve um momento em que a Síria até tomou o Egito, e o Egito começou a fazer parte do seu território. Então era um reino poderoso, o Império Assírio era um império poderoso que subjugou muitas nações. Quando fazia 4 anos, fala comigo, 4 anos, que o rei Ezequias estava reinando em Judá, o rei Salmaneser, que é o tio de Senaqueribe, ele cerca Israel, e ele fica por 3 anos cercando Israel, porque os reis no passado tinham uma tática para vencer guerras. Eles não se lançavam sobre outras nações para sofrer baixas. O que eles faziam? Eles cercavam a cidade, e eles não deixavam entrar mantimento, não deixavam entrar provisão, entulhavam as fontes de águas, tirava toda a provisão da cidade, e as pessoas iam minguando dentro da cidade, perdendo as forças. E aí, quando não tinha mais jeito, ou se rendia ou perdia na batalha. Eles invadiam. Então eles cercaram. Quando o rei Ezequias estava reinando, ele estava no seu 4º ano de reinado em Judá. O rei Salmaneser, ele vai lá e cerca Israel, e leva cativos os israelitas.
E diz o texto sagrado que isso aconteceu, olha só, irmãos, isso aconteceu porque eles não temeram a Deus, porque eles não guardaram a palavra do Senhor, porque eles não mantiveram a aliança que Deus havia estabelecido com eles. Por isso Deus permitiu que eles fossem levados cativos. Passado alguns anos, agora o rei Senaqueribe, vê que nesse intervalo de tempo aí teve o Salmanésser, depois o rei Sargão reinou. Quando chegou o rei Senaqueribe, ele vai e faz a mesma coisa que o seu tio havia feito com Israel. Ele cerca Judá. Ele cerca. A partir do momento em que o rei Ezequias fala assim: nós não vamos mais servir o rei da Síria, nós não vamos mais pagar impostos para ele, nós não vamos mais nos subjugar ao rei da Síria. A partir de hoje, nós não iremos mais dar ouvido à sua voz, nós seremos independentes. Porque Judá estava sob os domínios da Síria. E ele rompe com essa submissão. Ele rompe, ele fala: basta. O rei Ezequias fala: estão fracos, hein, irmãos? Está fraquinho, hein? Deus do céu. Almoçamos hoje uma feijoada lá na casa da irmã, hein? Um convidado para uma feijoada hoje, meu Deus do céu. Ou você se entrega ou você fica mais forte, né? Um dos dois, não é verdade? Mas eu estou bem. Então fala comigo assim, ó. O rei Ezequias, ele rompe esse elo de submissão que seus pais já vinham sofrendo com o rei da Síria. E ele fala: eu quero que você faça assim com a sua mão, ó, porque eu quero que você guarde isso, que você leve isso no seu coração hoje. Aleluia. Ele fala: basta. Aleluia. Você precisa romper com aquilo que está dominando a sua vida. Você precisa romper com aquilo que está te subjugando. Você precisa romper com o pecado, romper com alianças, romper com coisas que estão te apequenando, te tirando do caminho, tirando você do propósito, tirando você do foco. Coisas que estão impedindo você de ir além, de crescer, de progredir, de alcançar seus objetivos. Estão acorrentando você, e você simplesmente está cedendo, deixando isso te dominar. Mas hoje você vai falar: aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus aí. Aleluia. Mas quando Ezequias fala assim: não vou servir mais o rei da Síria, quando ele fala isso, o rei Senaqueribe, ele invade Judá, ele destrói as cidades fortificadas, e ele destrói as cidades fortificadas e chega em Judá, em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele está próximo de Jerusalém. Ezequias, ele tem conselho com seus príncipes, com os homens valentes, para que se tapassem as fontes de águas que haviam fora da cidade. Ele falou: vamos fechar as fontes de água que estão fora da cidade, para elas não servir de recurso para os nossos inimigos. E assim o povo se juntou e foi fazer isso. E ele se animou e edificou os muros que estavam quebrados, as torres, levantou outro muro por fora, fortificou a cidade e fez armas e escudos em abundância, e pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da cidade, e falou ao coração do povo, dizendo assim: olha só, irmãos, o homem era corajoso. Primeiro ele rompe com a submissão que ele tinha, com o império mais poderoso da época. Ele rompe, e ele junta o povo e fala assim: olha, esforçai-vos, e tem bom ânimo.
Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior que está conosco do que aquele que está com eles lá fora. Aleluia. Sabe por que você não vai ter medo de falar basta? Sabe por quê, querido? Porque existe um maior que está com você do que aquele que está lá fora, do que aquele que está do outro lado subjugando você. Você não vai ter medo de colocar um basta nessa situação. Chega. Basta e chega. Já deu. Já deu, ó, foi. Aleluia, glória a Jesus. E fala, com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras do rei. Olha que bênção. E o povo descansou. Aleluia. E aí, irmãos, estava tudo muito bem, estava tudo maravilhosamente bem, e os exércitos de Senaqueribe rodeando Judá, como gafanhoto que enchia a terra, como a areia do mar que está na praia, inumerável e incontável. E quando o rei Ezequias ele vai olhar o tamanho do exército, o tamanho da encrenca em que ele se meteu, aí bate um desespero. Aí bate um desespero. Porque enquanto você está de aliança com o inimigo, ele não vai te incomodar. Tem gente que fala assim, depois que eu vim para a igreja, parece que nada mais dá certo na minha vida. Quem já ouviu isso aqui? Não é? Olha, parece que era melhor estar lá no mundo, porque quando eu estava lá, parece que as coisas fluíam, mas depois que eu vim para a igreja, parece que nada mais dá certo. É claro, querido, você estava lá entregue nas garras, nas mãos dele, fazendo o que ele queria, não é? E o diabo pegava você no colo e ficava assim, ó, neném, né? Vai dormir que eu estou aqui, ó, tomo conta de você direitinho, tá? O inferno está logo ali, vamos lá, vamos. Vem, bebezinho, vem, caminha aqui com o tio aqui, ó, está quentinho ali, vamos ali que está quentinho, não é verdade? Mas uma vez que você fala assim, não quero mais, chega, não quero mais, me larga, sai fora, eu quero ir para os braços de Jesus agora. Aleluia. Aí ele começa a enviar situações para te entristecer, para tentar te barrar, para tentar te derrubar, para intimidar você com palavras. Porque o rei Ezequias, ele manda mensagem para o rei Senaqueribe e fala assim, ó, me perdoe pelo amor de Deus. O rei Ezequias, ele havia acabado de falar assim, ó, conosco está o nosso Deus, não é? Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, não é, irmão? Tem crente que fala isso, mas ele fala tomado de uma, né? Ele levanta assim de repente de manhã com aquela fé toda, né? E aí ele, hoje eu pego o diabo pelo rabo, se é que ele tem rabo, não é? Hoje eu pego o bicho pelo chifre, se é que ele tem chifre e tal. E ele levanta com aquela fé toda, mas quando ele vê o problema, ele vai murchando. Aí daqui a pouco está o diabo lá fazendo dele, né? Uma peteca. Então, o rei Ezequias, no primeiro momento, ele se encheu de fé, de coragem, vamos lá, Deus está conosco, nós vamos vencer e tal. Mas quando ele vê o tamanho do exército, irmão, ele fala, rapaz, eu acho que a gente fez besteira, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos pedir perdão para ele e fazer aliança com ele de novo? Aí ele fala, olha, me perdoe, eu errei, não devia ter feito isso, me perdoe. Aí o rei Senaqueribe fala assim, tudo bem, manda mensagem para ele, eu te perdoo, só que você vai ter que pagar os débitos aí que você já não vem pagando.
aqueles impostos que você não paga mais para nós já faz tempo, você vai ter que colocar em dia. E aí, irmão, o rei Ezequias, ele entra na cidade com os seus homens, ele vai até o templo, ele esvazia o ouro que tem no templo. E o rei, tá bom? O rei fala, não, a gente quer mais. Ele vai lá e esvazia o ouro do palácio. Tá bom? Ainda não, a gente quer mais. Ele arranca o ouro que ele havia adornado as portas do templo. Ele vai nas portas do templo e arranca o ouro que ele havia cobrido a porta. Era de madeira coberta de ouro. Ele arranca o ouro. Ele arranca o ouro dos batentes da porta e envia tudo para lá, para aplacar a fúria. E diz que o rei Senaqueribe manda os homens ir conversar com ele. O capitão da guarda, um dos principais dos seus generais, vão 3 homens conversar com Ezequias. E chega lá e fala, cadê Ezequias? Queremos conversar com eles, na porta da cidade, diante de todo o povo. Eles lá embaixo e o povo no muro assim, ó, olhando, ouvindo o que aqueles homens queriam. E o rei Ezequias manda 3 comissários para atender esses 3 homens que vieram. Fala, pois não, assim, olha, vocês não deviam ter se rebelado contra o grande rei Senaqueribe. Ele mandou fazer uma pergunta para vocês. Em quem vocês estão depositando a vossa fé para se levantar contra o nosso rei? Olha, irmãos, você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado? E o rei manda fazer aqui um desafio a vocês. Ele dá 2.000 carros, 2.000 cavalos, se você tiver homem de coragem para montar nesse cavalo. Ele fala, como você pensa que pode derrotar o mais insignificante homem do nosso exército? Além disso, será que nós viemos aqui atacar você e destruir esse local, sem que o vosso Deus, o Senhor dos exércitos, tenha mandado? Olha aí, irmão, eles começam a falar agora em nome de Deus. E eles falam assim, para o rei Ezequias, para aqueles homens, o próprio Deus, Jeová, nos mandou marchar contra vocês. Primeira coisa que o diabo vai fazer, quando você tentar romper aliança com o pecado, com o mundo, com as coisas que estão impedindo você de ir adiante, primeira coisa que ele faz, fala comigo, é usar palavras de intimidação. Primeiro, ele intimida e vem para criar confusão. Para criar confusão. Você sabe aquilo que Deus vem direcionando você a vida toda, filho? Sabe quantas profecias você já recebeu de Deus te direcionando? Já está tudo certinho, já está escrito no livro de Deus o que vai acontecer com você. Deus já falou para você, Deus já te revelou qual é a vontade dEle para a sua vida. Você já sabe o que vai acontecer lá adiante. Você está caminhando no caminho do céu. Glória, glória, aleluia, não é? Você está indo para o céu no caminho da bênção. De repente surge alguém e fala, ô, espera aí, Deus mandou você fazer isso? Lembra do profeta velho e do profeta novo? A passagem da palavra de Deus? Que Deus fala para o profeta novo assim, você vai entrar na cidade, você vai profetizar contra o rei, e você vai voltar para cá. Você vai entrar na cidade, você não vai comer na cidade, você não vai beber na cidade, você não vai falar uma palavra que não seja o que eu te mandar falar, e saia. Não fique lá. Aí lá vai o profeta. Ele entrega a palavra para o rei. Se cumpre o que Deus falou na boca dele, o rei fica leproso lá e um mover tremendo. Aí está ele voltando para casa, né?
Glória, glória. Aí o profeta velho da cidade fica sabendo que tinha um profeta novo que entrou ali, que profetizou e Deus fez algo tremendo que revolucionou a vida do rei e a cidade. Ele falou, mas como é que esse camarada esteve aqui e não entrou na minha casa? Não, não é possível. Manda chamar ele aqui. Ah, ele falou que não vai vir não, que Deus falou para ele. Pois bem, vai lá, o seguinte, Deus está falando, não, peraí. O profeta novo fala, Deus falou para não ficar na cidade, para eu não comer nem beber aqui. Aí o profeta velho fala assim, mas eu recebi a mensagem de Deus aqui agora, desceu, agora. Deus está falando para você entrar na minha casa, comer comigo e beber. Deus está te dando um novo direcionamento. Aí o profeta novo vai para a casa do profeta velho. Ele se senta à mesa. Quando ele está comendo e bebendo, aí sim, agora sim, Deus toma a boca do profeta velho. Agora não era a carne, agora era Deus mesmo. E fala assim para ele, eu não falei para você não vir aqui, eu não falei para você não comer e nem beber nessa cidade, por causa disso você vai morrer. E o profeta novo levanta, quando ele vai seguir um caminho, diz que um leão ataca ele e mata ele no meio do caminho. Querido, se alguém chegar para você, o apóstolo Paulo falou, nem que um anjo se apresente diante de você pregando outro evangelho, não aceite, tenha ele como um maldito. Deus já tem falado com você, filho. Deus tem te direcionado. Deus tem falado com você há muito tempo, tem te instruído. Deus já, durante a sua história de vida, Deus já tem conduzido você. Cuidado com alguém que chega assim e fala, Deus está falando que é para mudar tudo. Opa, espera aí. Eu já vi jovens. Na minha família teve pessoas que estavam no caminho da bênção. E alguém chegou lá e falou assim, larga, porque não é de Deus esse casamento. Ele largou e passou o resto da vida sofrendo. Nem ele foi feliz, e nem a noiva, que seria a esposa, foi feliz. Porque simplesmente alguém falou, não é de Deus. Já vi muitas pessoas largarem família, esposo largando, não, Deus falou que eu tenho que fazer a obra, eu tenho que largar minha família aqui, largar minha esposa, largar os meus filhos aí passando fome, e eu vou lá fazer a obra. Espera aí, foi isso mesmo que Deus falou para você? Aleluia. Então, primeira coisa que o diabo vai fazer, ele vai tentar te intimidar. Segundo, ele vai tentar colocar confusão na sua mente. Confusão. Você se levanta e fala, não, eu vou mudar de vida, agora eu vou mudar, eu quero ser uma outra pessoa, eu quero seguir. E aí, alguém vai aparecer e vai falar assim, espera aí, não, calma rapaz, espera, que pressa é essa? Não, fica mais um pouquinho. Está tão gostoso aqui, vamos continuar aqui, né? Fuma mais um, cheira mais uma, não é? Aleluia. Sai daí depressa, filho meu, para quando eu vier julgar Babilônia, eu não encontre você no meio dela, e você sofra junto com ela também. Aleluia. Coloca um basta nisso, irmão, em nome de Jesus. Coloca um basta nessa situação. Volte-se para Deus. Ainda que alguém venha falar palavras para te confundir, você fique firme na presença do Senhor. Ainda que alguém venha colocar palavra para tentar te intimidar, te barrar, não deixar você ir adiante, o Senhor vai te dar graça, te dar força para você vencer. O rei Ezequias ficou, irmão, na situação. Aqueles homens que foram, o homem fala assim, espera aí, os emissários do rei Ezequias falam assim, fala para os 3 homens de Senaqueribe, não fala em hebraico não, filho, fala em aramaico, a gente também fala em aramaico, fala na língua de vocês que a gente entende. E aqueles homens falam assim, nós somos mandados aqui para falar só com vocês? E todo o povo estava lá em cima, irmão. E eles começaram a afrontar Ezequias, afrontar Deus, afrontar a fé. E ele falou, vocês vão comer
vocês vão comer as suas próprias fezes. Eles falaram: vocês vão beber a urina de vocês. E aqueles homens, e olha só, e diz que o capitão da guarda, ele levanta a voz em hebraico, e lá o povo tudo em cima do muro, olhando, lá de baixo estava acontecendo, e ele levanta a voz, parece uma cena daqueles filmes, né? Quem já assistiu aí o Aquiles, né? Quando está todo o povo em cima do muro, olhando lá embaixo, e eles estão guerreando lá embaixo, e ele levanta a voz e fala assim: ouçam a palavra do grande rei da Síria. Assim diz o rei. Olha isso, irmão, olha a ousadia desse homem. Não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los de minha mão. Não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor de vocês, no Deus de vocês. Com certeza vocês serão entregues no mão da rei da Síria. Não dê ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Assíria: façam aliança comigo, rendam-se a mim, até que eu venha e os leve para uma terra boa, uma terra de cereais, uma terra de vinho, uma terra de pão, terra de vinhas, terras de oliveiras, terra de mel. Aleluia. É tudo que o diabo oferece quando ele quer seduzir alguém, não é? Deus não vai poder fazer nada por você. Olha quanto tempo faz que você está passando por essa situação. Deus esqueceu de você. Vem comigo, vem para cá. Aqui você vai ser feliz, não é? Aqui você vai ter alegria, aqui você vai ter prazer, aqui você vai ter sexo, drogas, não é? Rock and roll. Não, hoje não é rock and roll mais, né, irmão? Rock and roll era no tempo do meu pai, né? Hoje é o quê? Hoje é o funk, não é verdade, né? Que tem os funk, aqui é quentinho. Então ele vem prometendo muitas coisas, mas só que levar o povo para a terra deles, que era uma terra de mel e de oliveiras, significaria estar levando para a servidão, levando para ser cativo, levando para fora da sua pátria, levando para fora do propósito, levando para fora do caminho, levando para fora da direção, levando para fora da presença, levando para fora da terra da promessa, levando para fora da aliança. E muitas pessoas cedem, principalmente, queridos, principalmente jovem e adolescente, mas adolescente que ainda não tem uma experiência de vida, parece que tudo é legal, tudo é bacana. Olha que legal, esse negócio aqui acende, rapaz, não é assim? Olha que bacana isso aqui, olha, dá um prazer, meu Deus, eu nunca senti isso na vida, que coisa legal, né? Adolescente se encanta com tudo. Eu falo assim, não é por causa dos adolescentes que estão aqui, eu falo isso porque todos nós somos adolescentes, né, irmão? Cadê os velhos que estão aqui? Ninguém chegou aqui nessa fase sem passar pela adolescência? O velho que eu estou falando, gente da minha idade aqui também. Todo mundo passou pela adolescência e sabe como é que é. Você está descobrindo a vida. É o momento em que o diabo, hoje principalmente na nossa geração, está mais atacando a mente dos adolescentes e dos jovens, as nossas crianças, porque não tem uma referência, porque não tem uma experiência de vida. Mas Deus nos dará graça. Então, queridos, o rei Ezequias, quando ouve todas aquelas ofensas, ele entra no templo. Ele entra no templo e fala para Deus: Deus, olha o que esses homens estão falando. Eles estão dizendo que Tu não vai nos livrar. Eles estão falando, Senhor, que Tu não és conosco. Ezequias, ele rasga a sua veste, irmãos. Ele rasga. E ele manda uma carta para o rei Isaías, para o profeta Isaías, e fala assim para Isaías: Isaías, hoje é dia de angústia, hoje é dia de repreensão, hoje é dia de humilhação. E ele fala assim: Isaías, você quer saber como que nós estamos nos sentindo? Nós estamos nos sentindo como uma mulher que está perto, que está na hora de dar à luz, está sentindo dores de parto, mas não tem forças para fazer a criança nascer. Ele comparou assim.
E aí Isaías escreve uma carta para ele, manda responder de volta e falando assim: olha, não tenha medo das palavras que você ouviu. Interessante, queridos. Vou falar uma coisa para vocês aqui. O que traz conforto na hora da tribulação? Ezequias estava arrebentado. Ele não sabia o que fazer. Frustrado. Frustrado não porque ele não confiou em Deus. Ele estava sofrendo justamente por ter confiado em Deus. Ele estava sofrendo não porque ele não tinha confiado, mas ele estava sofrendo porque confiou. E ele estava sofrendo. E quer ver uma coisa que é gostosa, irmão? Você quer ver uma coisa que é gostosa? Quando você está passando por um momento desse, e você ouve uma palavra assim: olha, assim diz o Senhor para você. Oh, aleluia, que coisa maravilhosa, irmãos. Eu falo por experiência própria, como isso enche o nosso coração de alegria. Mesmo no meio de uma tempestade, vou falar uma coisa para você. Você está numa luta travada, ainda não mudou nada, ainda não aconteceu nada, não moveu uma vírgula, nada do lugar, você ainda está guerreando. Mas quando essa palavra vem assim no ouvido: assim diz o Senhor para você. Aleluia, meu Deus do céu. Você sabe que vai vir direcionamento, você sabe que vai vir uma palavra de conforto, ainda que você leve uma pancada, mas você sabe que aquilo vai ser para o seu bem, para o seu conforto, vai para te orientar e te colocar no caminho da vitória. E aí Isaías fala para ele assim: não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos da Síria disseram. Ouça, eu farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país. E quando ele ouvir uma certa notícia, Deus não fala que notícia que é, Deus falou que ele vai ouvir uma certa notícia. Senaqueribe, o profeta fala assim: ele vai ouvir uma certa notícia e ele vai voltar para o seu país. E quando ele voltar para o seu país, eu vou fazer ele ser morto à espada. Opa! E aquelas palavras chegam em Ezequias. Quando fala para Ezequias, notícia boa. Deus falou que vai dar vitória. Deus falou que está conosco. A gente não tem medo, porque o Senhor vai nos dar vitória. Aleluia. Olha como que o diabo é sujo. O diabo sabe que vai perder. O lema do diabo é esse: eu sei que vou perder, mas não custa nada tentar. Deus já havia enviado uma mensagem de vitória para o rei Ezequias. E o rei Senaqueribe, ele sai um pouquinho de Judá e ele vai guerrear em Líbina, uma cidade próxima. Ele está guerreando em Líbina. Quando ele está guerreando em Líbina, ele ouve falar que o rei do Egito se levantou e está vindo guerrear contra ele. Aí o que ele faz? Ele tem medo que o rei Ezequias se junte com o rei do Egito, e aí vai ser uma força poderosa contra ele. Aí o que ele faz? Ele escreve carta para o rei Ezequias. Ele escreve carta: fica na sua aí, eu já falei, o seu Deus não vai te livrar. E aí ele começa a usar, ele escreve uma carta, assim: olha, você acha que o teu Deus vai te livrar? Então eu vou fazer uma pergunta para você. Eu derrubei tal nação, tal. Ele cita 9 nações. Derrubei essa, aquela. E vou falar para você: qual Deus dessas nações foi capaz de livrar elas da minha mão? Se o Deus dessas nações não foi capaz de livrá-las das minhas mãos, não é o seu Deus que vai livrar você de mim, de mim. E aí, irmão, quando Ezequias ouve aquilo, aquele pouquinho de ânimo que ele estava tentando se levantar, ele vai lá embaixo de novo. Só que ele pega aquelas cartas. Aleluia. Cartas de ofensa. O teu Deus não vai te livrar. O pior é quando alguém fala para você assim: irmão, olha, sabe esse negócio que você está passando aí? Quando alguém, eu vou até ser aqui, vou fazer uma brincadeira, mas é bem assim: sabe essa tosse aí que está tossindo? Pois é, meu vizinho estava tossindo igual e morreu. Sabe? Pior, irmão,
quando alguém chega e fala, você está passando por uma situação difícil na vida, e alguém chega e fala assim, tem jeito não. Eu já passei por isso aí, passei igualzinho você está passando. O que você está sentindo? Eu estou sentindo isso, ele fala, e aquilo, não é? Então, é assim mesmo. E aí, como é que você não, simplesmente não saí. Perdi tudo. Está entendendo? Então, queridos, pior coisa é quando alguém vem jogar, né? O diabo fala, quando o adversário, o Senaqueribe, fala para ele assim, olha, todas essas nações aqui, filho, eu já venci todas elas. E não deu certo. O que você está querendo fazer não deu certo em nenhuma delas. Por que vai dar certo com você? Mas aí Ezequias entra no templo. E diz que ele entra no templo, ele se ajoelha na presença de Deus. Ele começa a colocar as cartas no chão. Ele vai colocando as cartas. Cartas de ofensa. Carta de humilhação. Cartas de afronta. Cartas que partiram o coração de Ezequias. Ele fala, ó Deus, tu está vendo essa carta aqui? Está vendo essas palavras que foram faladas aqui, Senhor, que estão escritas aqui, que o rei que se acha grande escreveu? Essas cartas aqui não são para mim. Essas palavras que estão sendo ditas aqui não são para mim. Essas palavras de afronta, Senhor, Ele está fazendo é para Ti. Essas afrontas que Ele está fazendo não é para mim. Essas afrontas que Ele está fazendo é para Ti, Senhor. Ele está afrontando a Ti. Ele falou, o teu Deus não vai te livrar. E ele pega essas cartas e envia para Isaías. E Isaías manda mais uma vez. Aleluia. Ele fica lá aflito, esperando uma resposta. Aflito. O rei está lutando lá em Líbina. Ele já venceu Líbina. Ele já venceu o rei do Egito. Ele vai vir para cá de novo. Ele vai me atacar. E o que eu vou fazer? Aleluia. Desespero, medo, sofrimento. Aleluia. O que você está passando, querido? Como você entrou por aquelas portas ali, só Deus sabe. O que você está enfrentando na sua vida, só Deus sabe. A dor que você está sentindo, só Deus conhece. Os pensamentos, talvez nada mais faz sentido para você. O suicídio está batendo na porta, o desespero, o pânico, a depressão querendo entrar na sua vida. E você não tem mais para onde correr, você não tem mais para onde ir, e até o Deus em que você tanto depositou a sua fé, o Deus que você sempre confiou, alguém chega em você e fala assim, não vai dar certo, Deus não vai te ouvir aí. Aleluia. Primeira palavra que Isaías manda falar para Ezequias, assim diz o Senhor, aleluia, o Deus de Israel, ouvi a tua oração. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor aí? Aplauda mais forte, porque Deus já ouviu a tua oração. Deus já te ouviu, querido. Aleluia. Acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, esta palavra que o Senhor fala contra ele, e o Senhor fala assim, a virgem de Sião despreza e zomba de você, Senaqueribe. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você pensa que zombou? De quem você pensa que blasfemou? Olha aí, irmão, Deus compra a briga, Deus entra na briga. Sabe aquele irmão mais velho que você tem? Sabe o irmão mais velho? Eu tinha um, era o Jair. Quando alguém olhava feio para mim na escola, eu chegava no Jair e falava assim, olha, fulano lá falou que vai me pegar. Ele, peraí. Aí ele chegava, o irmão mais velho, não é assim? E vou falar uma coisa para você, irmão. Em casa tinha um que era o melhor de briga lá em casa, está sentado ali, ó. Colocava até os moleques para correr, Abigail.
Um dia ela saiu, entrou da casa do menino lá. O que você quer aqui? Põe esse moleque para fora que eu quero pegar ele de pau aqui. Sai daqui, moleque. Sai daqui, menina. E foi lá falar: que é isso aí, Aristeu? Isso não é uma menina não, isso é um demônio. Então esse irmão mais velho, sabe aquele irmão mais velho que compra a sua briga? Sabe assim? Quando você está no sufoco, ele compra a sua briga. Deus entrou na briga, irmão. Deus entrou na peleja. Deus entrou na peleja. Contra quem você lançou a sua voz e seu olhar arrogante? Foi contra o Santo de Israel. Aleluia. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou com carros sem conta que ia subir aos pontos mais elevados e inacessíveis. Aí o Senhor fala assim: eu, porém, sei onde você está. Aleluia. E sei quando você sai, e sei quando você retorna. Fica tranquilo, querido. Deus sabe de tudo que está acontecendo com você. Quem está te afrontando? Quem está te afrontando? O problema que você está passando, a dificuldade, aquilo que está te acorrentando, o Senhor conhece. E como você se enfurece contra mim, aí diz o Senhor assim: olha, assim diz o Senhor para vocês, Ezequias: o rei Senaqueribe não vai lançar uma flecha aqui na cidade. Mas ele está com um exército poderoso aí me cercando, mas não vai entrar uma flecha aqui dentro. E ele não vai levantar contra você o seu escudo. E diz que naquela noite, irmãos, naquela noite, sabe dizer para mim quantos anjos Deus enviou para livrar? Quantos anjos Deus enviou para livrar? Porque naquela noite morreram 185 mil homens do exército de Senaqueribe. Quantos anjos Deus mandou para livrar? Quantos anjos mataram 185 mil soldados? Quantos anjos? Alguém sabe me dizer aqui, fora os pastores? Um anjo. Um anjo. E o Salmo 91 vai dizer assim: porque Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Aplauda o Senhor e glorifique a Deus. Ele dará ordem aos seus anjos para te livrar e te guardar em todos os seus caminhos. Então imagina, se um anjo exterminou um exército, 185 mil anjos, 185 mil homens. O que anjos? Anjos estão a serviço de Deus, a favor, a nosso favor, amém? E Senaqueribe foi embora, Senaqueribe fugiu. E ele entrou na casa dele, na cidade. E diz que um dia ele estava lá no templo adorando o Deus dele. Afrontou tanto a Deus e agora está lá adorando o Deus dele. 2 de seus filhos entraram no templo e mataram ele à espada. Aleluia. E o rei Ezequias teve uma grande vitória, porque temeu a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Coloque um basta nessa situação, mas ponha um basta sem medo, sem medo. A partir de hoje você vai dizer: basta, chega de sofrimento, chega de ser escravo de Satanás, chega de me curvar diante daquilo que te aprisiona. Vou falar uma coisa para você, irmãos, mesmo nós que estamos aqui na igreja, vou dizer com todas as palavras, sem medo de errar aqui uma coisa. Mesmo quem está dentro da igreja pode estar sendo aprisionado por algo que impede você de ser feliz, que impede você de ser aquilo que você quer ser. Poxa, mas eu queria tanto ser usado por Deus, mas você sabe que tem algo que impede na sua vida. Olha, eu queria tanto, olha, eu vejo irmãos que estão ali que pregam, pessoas que de bem, famílias que são tão felizes, eu vejo pessoas que conseguem empregos tão bons, pessoas que passam um curso na faculdade e estão tão felizes, e por que eu não consigo? Mas muitas vezes você sabe exatamente por que você não consegue, mas simplesmente não tem forças para deixar, não tem forças.
pessoas dominadas pelo pecado, presa a um relacionamento que não te traz nenhuma felicidade. Estava esses dias conversando com um motorista de Uber e falando sobre família com ele, e ele falando que não era tão fiel assim à sua esposa. Foi pelo esse serviço aqui, você tem que vigiar muito. Ele era evangélico e estava sem ir na igreja. Você tem que vigiar muito. Aí ele falou assim, eu acabei me enrolando com alguém. E eu falei para ele, o pior é que quando se apaixona, você não consegue sair mais. Quando homem ou mulher se apaixona por alguém fora do casamento, irmãos, vira a cabeça de uma forma, que a pessoa não quer saber mais de filho, não quer saber mais de ministério, não quer saber mais de esposa, de esposo, simplesmente vira, tudo que tinha valor na vida dele, tudo que era sagrado, tudo que era de mais elevado, de grau mais elevado, simplesmente vira nada. Aleluia. E a pessoa tenta se livrar, e eu conheci muitas pessoas dentro da igreja nessa situação, tenta se livrar e simplesmente está aprisionado pelo diabo e não consegue. Mas eu quero fazer uma oração para você aqui hoje, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração para você em nome de Jesus, e Deus vai te dar força hoje, creia nisso. Vou falar uma coisa para você, querido, eu estou tão certo disso que Deus mandou eu pregar aqui nessa noite, eu estou tão certo disso. Eu acordei chorando hoje sem saber por quê, chorando. Deus colocou essa palavra ontem à noite no meu coração. Eu já até preguei aqui sobre isso, mas Deus colocou no meu coração essa palavra ontem à noite. Eu estava lá na sede, na matriz, e eu acordei hoje de manhã chorando, mas chorar assim copiosamente. Eu levantei, fui no banheiro chorando, eu voltei, deitei mais um pouquinho, chorando. Vim para a escola dominical, cheguei já em cima da hora, mas estava assim, eu até comentei com a irmã de Lourdes, eu falei, olha, hoje eu acordei sensível ao Espírito Santo. Eu estava ouvindo uma palavra, uns louvores de manhã, eu gosto muito de ouvir, não tem nenhum problema aqui de falar isso, eu gosto muito de ouvir o pastor Luiz Hermírio, pastor da Mevan, eu estava ouvindo ele pregando, e aquilo mexeu muito com o meu coração. E Deus colocando essa palavra no meu coração, Deus ministrando sobre a minha vida, para eu ministrar sobre vocês. Aleluia. Porque só pode dar quem tem, mas eu de mim mesmo não tenho nada. Mas o Espírito Santo que está sobre a minha vida neste momento, vai trabalhar sobre a sua vida nesta hora, se você crer, se você acreditar, e você pode chegar lá sem medo nenhum, e dizer, basta, e dizer, basta, e dizer, basta, chega, não vou mais estar debaixo dessa maldição, eu vou me levantar, eu vou mudar de vida, eu vou mudar de direção, eu vou tomar uma atitude. Aleluia, seja homem de Deus, seja uma mulher de Deus, tome uma atitude, vai ter consequências, vai, mas você vai passar com Cristo do seu lado.